Olá, boa noite. O Para Todos já está no ar. Salve, salve, meu povo. Boa noite. A partir de agora vocês ficam com a Aline Beckstein. E também com Big Richard. E esse é o Para Todos, a nossa revista cultural da TV Brasil. Você já tá ligado? Aqui você vai ver, no centenário de Nelson Rodrigues, os textos do dramaturgo estão em diferentes teatros e atraem o público. Quando a gente vai ao teatro é isso, a gente procura um baita divertimento, mas que de alguma maneira nos leve a uma reflexão profunda sobre a vida. É assim desde Édipo, é assim passando por Shakespeare. E eu acho que o Nelson cumpre essa missão. Música erudita também se aprende nos bancos escolares. O projeto Ópera Estúdio da Universidade de Brasília forma cada vez mais profissionais. Eu digo sempre para o meu grupo de trabalho que eu não quero a popularização da ópera, porque ela não vai se popularizar. Mas eu quero a democratização, porque a boa música, a música de excelência, ela atrai as pessoas. Basta com ódios grátis e xeriques. E tem mais, vamos a Taubaté, interior de São Paulo, relembrar um dos mais influentes escritores brasileiros do século XX, Monteiro Lobato. Eu estou me sentindo uma criança, porque eu não tive esse momento na minha infância. Então hoje para mim é como se voltar lá atrás e se tornar uma criança. Fique com a gente. Tem muito Brasil aqui pra você. 18 de abril, data que foi escolhida para ser o Dia Nacional da Literatura Infantil. Um dia que faz homenagem a Monteiro Lobato. O escritor nasceu no dia 18 de abril de 1882, em Taubaté, interior de São Paulo. Monteiro Lobato dizia que um país se faz com homens e livros. Como viveu muito tempo em fazendas, suas principais obras trazem grandes referências à vida no campo. Por isso mesmo, nós fomos a Taubaté para conhecer melhor a história de Monteiro Lobato. E é com essa história que a gente começa Para Todos de hoje. Árvores frutíferas, um casarão colonial e uma turma bem conhecida pela criançada. Onde que a gente está agora? No sítio Pica-Pau Amarelo? Sítio do Pica-Pau Amarelo? E existe de verdade? Sim. Fica aqui? Fica aqui. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Oi! Oi! Sejam bem-vindos ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu sou o Pedrinho. E eu sou a Narizinho. Este lugar foi inspiração para a criação do sítio. E hoje é um museu em homenagem ao nosso grande escritor, ilustre figura da cultura brasileira, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato nasceu no dia 18 de abril de 1882. Aqui mesmo na cidade de Taubaté. Essa casa pertenceu ao avô do Monteiro Lobato, que era do Visconde de Tremembé. E em alguns documentos cita-se que ele nasceu na chácara do Visconde, então nós concluímos que ele provavelmente deve ter nascido nessa casa, mas que ele nasceu em Taubaté, isso com certeza. O Monteiro Lobato passava as férias aqui, brincando, subindo em árvores, jogando, brincando de bolinha de gude, né, pulando amarelinha junto e sofrendo as aventuras que ele descreve no livro, depois que com a boneca e com a Narizinho. Esta jaqueira tem quase 200 anos e foi transportada para o sítio do Pica-Pau Amarelo de verdade, quer dizer, o da literatura. A árvore aparece várias vezes na obra de Monteiro Lobato. Mas quem diria, a obra infantil de Monteiro Lobato chegou a ser censurada. A igreja entendia que a obra do Lobato ia de encontro aos princípios da família cristã. Em um determinado momento, a Emília se divorcia do Marquês de Rabicó. Você imagina colocar no começo da década de 30, né, a questão do divórcio. Assim.
no entender desses conservadores, esse pensamento conservador era muito ruim. Os livros do Lobato foram recolhidos das escolas, das bibliotecas das escolas católicas, levados ao pátio e queimados. O jornalista Vladimir Saqueta é um dos autores da biografia Monteiro Lobato, Furacão na Botocúndia, que ganhou o Prêmio Jabuti de Livro do Ano em 1998. Esse Lobato, como ele era muito curioso, ele lia sobre todos os assuntos, ele era capaz de escrever sobre todos os assuntos. O seu primeiro livro adulto foi Urupês, que surgiu a partir do artigo Uma Velha Praga, com seu primeiro personagem, o Jeca Tatu. O Jeca Tatu tornou-se símbolo do caipira brasileiro, vítima da pobreza e do descaso. Mas um dia Lobato se cansou de tudo isso e disse: de escrever para marmanjos já enjoei. Que bicho mais sem graça! Ainda escrevo um livro onde as crianças possam morar. O Lobato, escritor infantil, ele nasce quando o Lobato tinha 40 anos quase. E ele percebe que os filhos não tinham o que ler. E foi em dezembro de 1920 que ele escreveu o seu primeiro livro infantil, A Menina do Nariz Arrebitado. Que mais tarde passou a se chamar Reinações de Narizinho. E nessa cristaleira temos uma de suas primeiras edições publicadas em 1931. Isso mesmo, e foi neste livro que ele criou toda a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Naquele momento, para você ter uma ideia, a criança não tinha nem vez nem voz. Uma criança sentava numa mesa, por hora da refeição ficava muda. A criança não questionava adulto. De repente, Lobato cria aqueles personagens que interagem de uma forma muito bacana com a Dona Bento, com a tia Anastácia, questionando as coisas. Lobato torna a criança brasileira, dá inteligência a essa criança. Dado com a cuca que a cuca te pega. Pega daqui e pega de lá. Dado com a cuca que a cuca te pega. Pega daqui e pega de lá. Qual o personagem do sítio que você gosta mais? Da Emília, porque ela é minha amiga. Mas Maria Beatriz tem outra amiga no Sítio do Pica-Pau Amarelo. A Cuca. A Cuca? E você veio correndo atrás dela? Uhum. Não ficou com medo? Não. Ela é de brincadeira, ela é de estátua. Deixamos Taubaté, a capital nacional da literatura infantil, com destino a Monteiro Lobato, cidade que antes se chamava Buquira e ganhou este nome em 1949, um ano depois da morte do escritor. Seja bem-vinda. Obrigada. Você está chegando no verdadeiro Sítio do Pica-Pau Amarelo. O avô de Dona Maria Lúcia comprou a fazenda Buquira do escritor. Agora ela mora aqui, mas abre a casa para visitas agendadas como se fosse um museu. A gente batizou essa sala de Sala Monteiro Lobato. Era nessa sala que ele fazia reuniões para falar de meio ambiente, cuidados com o solo, uma preocupação muito grande que ele já tinha com a necessidade de manter o solo coberto, as nascentes. O certo é que o Sítio do Pica-Pau existe no mundo mais importante, o da imaginação. Mas uma personagem viveu de fato aqui. Era Tia Anastácia. Uma dessas camas pertencia a Tia Anastácia. Era uma pessoa de extrema confiança da casa e o Monteiro Lobato tinha uma grande admiração por ela. O sítio, na verdade, eu acredito que seja todos os lugares por onde ele passou no Brasil. Hoje, para mim, é como se voltar lá atrás e se tornar uma criança. Porque a gente, quando cresce, a gente nunca pode deixar esse espírito criança morrer dentro da gente. Parece que você entra na história junto com eles. O Monteiro Lobato não morreu. Não morreu, pois enquanto houver crianças e adultos vindo nos visitar, ele estará sempre vivo em nossos corações, aqui e em nossa memória. Obrigada pela visita. Muito obrigado. E vamos embora, vai. Não pode terminar. Vai, volta pra fora. Não! Hora da arte no estúdio.
Hoje a gente mostra o trabalho de Núbia Pinheiro. Núbia passava os dias num escritório quando começou a se envolver com o artesanato. No início não tinha certeza do que realmente queria, mas a dúvida durou pouco. Eu fui procurar um curso para ocupar o meu tempo e aí tinha esse curso de reaproveitamento de jornal e aí me encantou, né? Até porque eu tinha vários jornais em casa, que eu era assinante na época, e aí fiquei encantada e desde então eu comecei a produzir, presentear uns amigos. Hoje Núbia dá aulas, vende e exibe suas obras em exposições. A matéria-prima é o jornal. Com 32 anos, é consciente e preocupada em reaproveitar materiais que iriam parar no lixo. Ela diz que gosta de dar início ao que já seria o fim. Na verdade, não é o fim. O que é o lixo, né, para as pessoas? Então, às vezes, o que não serve para mim serve para outra pessoa. Por exemplo, o jornal, depois de ser consumido, depois de você ler, ele vai para o lixo, né? Ele vai para a casinha lá do cachorro ou vai para a gaiola. E aí a gente dá um outro destino para esse material. Com criatividade e talento, Núbia cria variadas peças. Bolsas, blocos, mesas, cestos. Nas mãos dela, a tábua de passar roupa, que já não serve mais, vira aparador. A tábua de passar ela foi descartada, né? Porque esqueceram ferro em cima dela. E aí a gente resgatou, a gente com outro olhar percebe que ela não quer mais ser uma tábua de passar, virou um aparador. No momento, a artista corre contra o tempo para aprontar a próxima exposição, que vai acontecer no Rio de Janeiro. E na minha exposição, que vai ter dia 17 de maio, eu vou fazer justamente isso. Vou montar um ambiente só com material que foi descartado e vou transformá-lo em alguma coisa que pode ser utilizado novamente. Daqui a pouco, ópera também se aprende na faculdade. Você vai ver aqui no Para Todos, um ano para lembrar os 100 anos de Nelson Rodrigues. Eu sou o Ronaldo Paiva, do Fotoclube Câmara e Luz. Estamos em parceria com a Secretaria da Cultura e Turismo de Taubaté, fazendo uma exposição fotográfica para a Semana de Monteiro Lobato. E estamos no Para Todos. Olá, meu nome é Thaís Ibanes, eu sou artista plástica e o meu trabalho é focado na cultura popular brasileira. E eu estou no Para Todos. Eles já apresentaram grandes óperas, mas ainda são alunos. O Ópera Studio, criado dentro da Universidade de Brasília há quase 10 anos, forma profissionais para o mercado e ainda populariza um dos gêneros mais antigos da música. O Para Todos acompanhou a apresentação de mais uma turma do projeto. A ópera surgiu no começo do século XVII na Itália. As histórias contadas até hoje em italiano ou latim tiveram origem nas tragédias gregas e nos cantos carnavalescos italianos do século XIV. O brasileiro, até de forma geral, não tem muito contato com a ópera. A ópera no Brasil ainda é para um público aparentemente elitizado, né? Então, como que as pessoas vão saber o que é ópera se eles não têm oportunidade de assistir? Foi exatamente para criar essa oportunidade que a professora Irene Bentley, da Universidade de Brasília, criou o projeto de extensão Ópera Studio. O projeto Ópera Studio percorre o centro e as cidades satélites da região, formando plateias e divulgando a arte. E as montagens são ousadas. A professora Irene e os alunos da UNB fizeram a montagem da ópera Gianni-Schicchi, de Puccini. A obra conta a história de Gianni-Schicchi, florentino e esperto solucionador de problemas, que foi condenado ao inferno no livro de Dante, a Divina Comédia. Puccini propõe um final diferente para o personagem. Segundo a história, Puccini fez a ópera como assim um meio de resgatar o Gianni-Schicchi, né, a imagem do Gianni-Schicchi, porque na realidade ele ficou com uma parte do dinheiro, mas ele também dividiu a herança do Bozo Donati para a família dele. Então, a ópera termina com o Gianni-Schicchi perguntando exatamente isso. Se nós nos divertimos nessa noite,
Então, será que ele pode ser perdoado, né? Então, aliás, acho que dentro da literatura é a única ópera cômica de Puccini. Bella da moça, pois bem, e daí? As pessoas precisam ouvir, precisam entender. O interessante dessa montagem nossa é que ela é toda em português, que é para as pessoas entenderem, para as pessoas rirem. E a gente tem dentro do projeto o objetivo de levar a apresentação da ópera para as cidades satélites, essas cidades que não têm acesso ao teatro. Nesse projeto nosso, nós vamos trazer estudantes da periferia para dentro da universidade